Nós estamos hoje finalizando esta série Destino Certo, Viagem Segura, uma série que foi feita de forma brilhante pelos nossos seminaristas Jefferson e Lucas. Esse mês de julho eu estarei de férias, então eu falei, olha, essa série de julho vocês vão fazer e tomar a frente. E eles fizeram muito bem e foram tão legais que até deixaram uma para me pregar depois. É uma série que eles desenvolveram, nós desenvolvemos com a intenção de refletir sobre como tem sido essa nossa jornada terrena rumo à eternidade. Essa série foi uma série baseada em um personagem da Bíblia chamado Abraão. E o desafio foi olhar para a vida de Abraão e ver como ele peregrinou nessa terra, como ele caminhou nessa terra, até o destino que Deus tinha reservado para ele. E eu não sei vocês, como é que foi para vocês ouvir essa série de mensagens, mas eu ouvindo as 3 mensagens, eu só consegui chegar a uma pergunta. Se desejamos que o nosso destino seja a eternidade, como deve ser a nossa jornada nesta vida? Se eu e você, se nós desejamos de todo o nosso coração chegar à eternidade, se o nosso alvo maior é a eternidade com Jesus, se nós estamos contemplando a eternidade, como é que deve ser a nossa jornada? Como é que deve ser o nosso caminhar? Esse foi o desafio que ficou para mim ao ouvir as mensagens e ao me preparar para a mensagem desta manhã. Nós ouvimos, por exemplo, que nessa jornada nós temos que pensar com aquilo que nós temos abastecido nossa vida, com o que nós temos enchido o nosso tanque. Você já conseguiu verificar do que seu tanque está cheio? O Lucas nos encorajou na primeira mensagem, olhando para a vida de Abraão, a encher nosso tanque de fé, de esperança, de confiança em Deus, porque é esse tipo de combustível que leva a nossa vida adiante. O Jefferson também falou para a gente sobre o perigo dos atalhos. Aquilo que parece às vezes um caminho mais curto, mais rápido, mais fácil, pode acabar na verdade complicando e estragando nossa vida. Nem sempre o atalho é a melhor saída, nem sempre o atalho é o melhor caminho. Então o Jefferson nos encorajou a perseverar no caminho que Deus colocou para nós. E por fim, semana passada o Lucas falou um pouquinho também sobre os períodos nebulosos na vida, e a importância de perseverar e continuar mesmo que algo esteja obscuro. Confiar que Deus ainda está no controle de todas as coisas. E eu vou encerrar hoje essa série conversando com vocês. O tema que me foi reservado foi chegando ao seu destino. E eu confesso para vocês que para mim foi um pouco difícil trabalhar esse tema, chegando ao seu destino, porque quando eu ouvi as mensagens que foram pregadas anteriormente, eu fiquei observando a vida de Abraão e eu consegui fazer um vislumbre da totalidade da vida de Abraão. Eu ouvi as mensagens e eu observei a vida de Abraão, desse personagem bíblico como um todo. Então, você que não conhece esse personagem, eu vou te apresentar a vida dele de forma resumida. Nós poderíamos dizer que a vida de Abraão começa, a história dele, nosso pontapé inicial, começa quando ele tinha 75 anos. Porque quando ele tinha 75 anos, a Bíblia nos diz que ele teve um encontro com Deus. Deus se encontrou com ele se encontrou com Deus, e deste encontro resultou uma promessa. Deus fez uma promessa para Abraão, de uma descendência numerosa e de uma terra ampla. Em Gênesis capítulo 12, é registrado esse encontro de Deus com Abraão, quando ele tinha 75 anos, e Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e eu vou te mostrar uma terra, e de você eu farei uma grande nação. Eu vou te dar uma terra ampla e vou fazer de você uma grande nação. Para um homem de 75 anos que não tinha filhos. E aqui então começa a história deste homem. E o que eu achei muito interessante é que, a partir deste momento de vida, a história de Abraão se constrói sobre aquilo que Deus prometeu. Depois de que Abraão tem um encontro com Deus, toda a sua vida, ela começa a ser construída, agora tendo a promessa de Deus como alicerce. Toda a vida de Abraão passa a ser ressignificada por aquilo que Deus disse. Tenta olhar para a sua vida, você consegue imaginar construir a sua vida sobre uma única promessa?
E mais, você consegue imaginar a sua vida sendo ressignificada por aquilo que Deus disse? Ou seja, você olha para a sua vida e vai entender o significado através daquilo que Deus disse. Assim foi com Abraão. A partir dos 75 anos, tudo só passou a fazer sentido, porque Deus tinha lhe feito uma promessa. A promessa de uma descendência numerosa e Deus, uma figura de linguagem com Abraão, fala tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. E uma terra que Deus usa como uma figura de linguagem, uma terra que mana leite e mel, uma terra abençoada. Então, esse é o pontapé inicial da vida deste homem. Só que aí, como ele não é perfeito, como eu e você, dos 75 aos 99 ele passa por uma pequena crise. Uma crise de identidade, uma crise de fé. Se você ler Gênesis capítulo 16, você vai ver que Abraão, não diz lá em Gênesis 16 qual é a idade dele, mas em Gênesis 16 diz que Deus fala para ele: olha, eu vou te abençoar, eu vou te dar filhos, eu vou te dar uma terra ampla. E Deus fala, e Abraão fala em Gênesis 16: mas Deus, cadê as tuas promessas? Porque eu estou aqui até agora, nada de filho, nada de descendência, e o meu descendente vai ser um escravo chamado Eliezer. Deus fala: não, não vai ser Eliezer, vai ser um filho seu, você vai ter um filho, eu vou te dar um filho. Abraão fica mais tranquilo. Eu falei Gênesis 16, era Gênesis 15. Gênesis 15 ele fala de Eliezer. Chega a Gênesis 16, a esposa de Abraão, a Sara, tem uma brilhante ideia. Bom, já que a gente precisa de um filho, eu sou estéril, não posso ter filho. Abraão, por que você não tem relação com a minha escrava Agar? E aí você vai ter um filho. E Abraão atende o desejo de sua esposa, engravida a escrava, e então nasce Ismael. Mas não era também com uma escrava que Deus queria que Abraão tivesse um filho. E aí chega em Gênesis 17, aí é interessante que em Gênesis 17 diz que Abraão estava com 99 anos. Com 75 Deus lhe fez uma promessa. Chega aos 99 e Abraão fala para Deus em Gênesis 17: Deus, já estou com 99, a Sara já não é mais nenhuma menina, o Ismael já está aqui com 13 anos, o Senhor não pode fazer com que Ismael seja aquele que o Senhor prometeu, que seria uma grande descendência? E Deus fala: não, Abraão, meus planos são melhores e maiores para você. No ano que vem, Sara vai ficar grávida e vai te dar um filho. Mesmo na velhice, mesmo sendo estéril, ela vai ter um filho. E é o que acontece. Então, aquele sonho se torna realidade. E quando Abraão faz 100 anos, o presente que ele recebe é Isaac. Você consegue se imaginar esperando 25 anos para uma coisa se cumprir? Eu não estou falando de 25 dias, eu estou falando de 25 anos. Nós não somos capazes de esperar 25 anos por nada. Se a gente vai num restaurante, o pedido demora mais de 10 minutos, a gente fica revoltado. Quem dirá 25 anos? Abraão espera 25 anos, dos 75 aos 100, até que ele recebe aquilo que Deus, o descendente, né? E aí então, Gênesis 26 vai nos dizer que Abraão vai morrer então com 175 anos. Essa é a vida de Abraão. Essa é a história de Abraão. Com 75 ele tem um encontro com Deus. E essa jornada, ele trilha uma jornada até 175 anos. Agora, eu chamo a sua atenção para um único detalhe, o que foi motivo de complicação para me preparar essa mensagem. Porque, como eu falei para vocês, toda a vida de Abraão se baseou, foi alicerçada por uma promessa. A promessa de filhos e a promessa de uma terra. Só que quando Abraão chega aos 175 anos de vida, quando ele morre, eu fiquei pensando assim: como é que deve ter sido os últimos minutos de vida deste homem? Quando ele olha para a sua vida, nos seus últimos minutos de vida, ele lembra de uma promessa que lhe foi feita. Só que agora que ele está prestes a morrer, aos 175, ele não tem uma descendência que não se pode contar. Ele tem 8 filhos. Ele teve um dia um encontro com Deus, e um Deus que lhe prometeu que lhe daria uma terra ampla. Só que quando ele está perto de morrer, aos 175, ele tem um punhadinho de terra. Ele mora numa cidade chamada Hebron, uma das menores cidades daquilo que era Canaã. E aí então, quando eu pensei nisso, olhando para esse cenário, me parece que Abraão morre sem receber as promessas que Deus tinha feito para ele. Nos últimos minutos de vida, Abraão não vê nada
absolutamente nada daquilo que Deus lhe havia prometido. E aí que surge a questão para nós refletirmos nessa manhã. Será que vale a pena construir toda uma vida sobre uma promessa de Deus? Será que realmente vale a pena mesmo basear nossa vida, nossa esperança sobre uma única palavra? Será que vale a pena ressignificar nossa vida por aquilo que Deus disse? Porque quando eu olho para a vida de Abraão, ele morreu sem receber aquilo que lhe havia sido prometido. O que Abraão descobriu que o conduziu até o final, mesmo sem ele ter visto se cumprir aquilo que Deus lhe havia prometido? É isso que eu quero descobrir com vocês hoje. É justamente isso que eu quero aprender com vocês. Mas na minha opinião, a gente não vai descobrir isso nos textos de Gênesis. A gente vai descobrir isso em um outro texto da Bíblia que também fala de Abraão, que é em Hebreus capítulo 11. E é isso que eu vou convidar você para ler comigo agora. Lembre-se, a vida de um homem foi estabelecida sobre uma promessa. E ele passa a construir sua vida sobre aquilo que Deus disse. Uma descendência vasta e uma terra ampla. Só que quando ele morre aos 175 anos, ele não é possuidor dessa terra ampla, e a descendência que seria como as estrelas do céu são 8 filhos. Tem alguma coisa aqui que não está ligando. Vamos ver o que Hebreus capítulo 11, versículo 8, de 8 a 16 nos diz. No que diz respeito à terra, a promessa da terra ampla, Hebreus 11, de 8 a 10, diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamou, obedeceu, e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora ele não soubesse para onde estava indo. Pela fé, ele peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Ele viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Por que eles fizeram isso? Versículo 10. Porque ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Abraão caminha por uma terra que lhe foi prometida, mas da qual ele não tomou posse em vida. E mesmo caminhando nesta terra que lhe havia sido prometido, ele tem a impressão de que eu estou pisando em um lugar, mas deve ter algo melhor que isso. E a gente vai ver no texto ele falando sobre isso. Agora, no que diz respeito sobre a descendência, Hebreus 11, de 11 a 12, diz o seguinte: pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de ser estéril e avançada em idade, ela recebeu poder para gerar um filho. E por que ela recebeu poder? O que está escrito na sua Bíblia? Ela recebeu poder para gerar um filho porque ela considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Agora, o versículo que eu quero chamar a sua atenção, que é o destaque dessa mensagem nesta manhã, versículo 13, que diz: todos estes viveram pela fé, e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Eles viveram pela fé sem receber o que tinha sido prometido. Viram de longe e de longe a saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos nesta terra. De fato, Abraão não recebeu aquilo que havia sido prometido. Ele acreditou, Deus prometeu, em alguma hora ele vai fazer. Não sei se eu vou ver, não sei se eu não vou ver, eu sei que Deus vai fazer. E ele viveu nessa confiança de que Deus ia fazer alguma coisa. E isso a gente chama de fé. Acreditar que Deus vai fazer, mesmo que a gente não possa ver. Abraão, ele não encerra a sua vida aos 175 anos como um homem frustrado. Poxa, Deus me falou que eu ia ter milhares de descendentes, eu tenho 8 filhos. Ele não se frustra com isso. Porque Abraão sabe que Deus tem planos maiores e melhores para ele. Ele confiava de todo o coração em Deus. Abraão sabia que eu tenho a impressão, ao ouvir as mensagens que a gente ouviu e a ler os textos, de que Abraão,
ele vivia como se a promessa de Deus estivesse aqui, ó, ao alcance da mão. Sabe, bem pertinho assim. Eu estou quase tocando, estou quase chegando. Como se a promessa de Deus estivesse ao fechar e abrir de olhos. E realmente estava. A promessa de Deus para Abraão estava ao se fechar os olhos na história e ao se abrir na eternidade. Olha o que diz o restante do texto. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. E destaque então o versículo 16, que é o centro da nossa mensagem hoje. Em vez disso, Abraão, Isaac, Jacó e todos os personagens bíblicos, eles esperavam por uma pátria melhor. Qual é? A pátria celestial. E é por esta razão, porque essas pessoas esperavam pela pátria celestial, é que Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. E por isso, Ele lhes preparou uma cidade. Quando eu leio esse texto de Hebreus, ele me faz pensar que para Abraão e para tantos outros, o destino final não era Canaã. O destino final não era conquistas, não era ter filhos. O destino final era a eternidade com Deus. E eu leio a história de Abraão e para mim fica que ele andava na terra com os olhos no céu. Andava na terra com os olhos na eternidade. A expectativa não era apenas por uma vida nesta terra, mas tinha algo além. Tinha uma vida eterna a ser vivida. Esse texto me faz pensar sobre a eternidade, sobre a vida eterna, sobre, como o próprio texto diz, Abraão era alguém que esperava pela pátria celestial. O que automaticamente nos leva à pergunta nessa manhã: como é que eu e você temos caminhado nessa jornada? Será que eu e você também, nós andamos na terra com os olhos na eternidade? Pensa no seu dia a dia, pensa você acordando hoje. Você acordou assim: estou acordando hoje aqui, mas eu estou contemplando Deus na eternidade, onde um dia estarei. Foi assim que você acordou hoje? Foi assim que você levantou essa semana inteira? Foi assim que você foi para o trabalho ou foi estudar essa semana? Pensando nas coisas eternas? Eu faço essa pergunta para nós nessa manhã, porque dentro da prática cristã, dentro da espiritualidade cristã, a eternidade é um tema essencial para nós. Nós dizemos que, dentro do cristianismo, nós dizemos que o desejo de Deus é que todo ser humano vive eternamente com Ele. É isso que nós dizemos. Isso faz parte da nossa confissão de fé, não é verdade? Só que nós dizemos também que o ser humano não tem condições de passar a eternidade com Deus, porque quando o ser humano pecou, ele se desconectou de Deus. E aí Deus tem o desejo de ter toda a humanidade consigo, mas a humanidade não quer estar com Deus por causa do pecado. Algo precisava ser feito. Então Jesus vem ao mundo para morrer por nossos pecados. Uma vez que Jesus morre por nossos pecados, Jesus ele se torna o elo de reconciliação entre Deus e a humanidade. E aí então, quando Jesus ressuscita dos mortos, a esperança de vida eterna está à disposição de toda a humanidade. Todo aquele que se arrepende dos seus pecados e se rende a Jesus, confessa a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, recebe vida eterna, recebe a esperança de vida eterna. Essa é a nossa confissão de fé. A nossa confissão de fé está intimamente vinculada à eternidade. E nós dizemos isso, nós queremos passar a eternidade com Deus. Você não diz isso para as pessoas que você conhece? Olha, eu espero por um dia que Jesus vai voltar e vai me buscar para morar eternamente com Ele. Nós não dizemos isso na nossa confissão de fé? Esse desejo não é... Esse desejo que há em nós pela eternidade é algo que é criado pelo próprio Deus em nós. Deus colocou
como se fosse um dispositivo dentro de todo ser humano, para que todo ser humano deseje a eternidade. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz o seguinte: que Deus fez tudo apropriado e a seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. O apóstolo Paulo vai falar também que em Atos 17, que de um só Deus fez a todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo terminado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. E o apóstolo Paulo fala que Deus fez todas essas coisas para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Todo ser humano, independente da sua confissão de fé, todo ser humano tem dentro de si o anseio pela eternidade. Dentro da alma de cada pessoa grita o desejo de estar mais próximo de Deus, porque isso é o que Deus colocou em nós, o desejo de viver eternamente. Agora, o problema é que nós dizemos que desejamos a eternidade em nossa confissão de fé. Dentro de nós existe um anseio pela eternidade gerado pelo próprio Deus. Só que eu tenho a impressão que a maneira como nós vivemos, parece que a gente ia passar a eternidade nesta terra. Sim, nós acreditamos que Jesus morreu por nós para nos levar para o céu. Só que a maneira como nós dedicamos nossos esforços, recursos, os nossos prazeres estão mais vinculados às coisas deste mundo do que às coisas eternas. Ou não, estou falando alguma bobagem aqui nesta manhã? Vamos ver se eu estou falando alguma bobagem. Responda para mim. Como que as nossas escolhas diárias apontam para alguém que está a caminho da eternidade? Pense nas suas escolhas diárias, pense nas suas preferências, pense nos seus motivos de satisfação e alegria. Estes apontam para alguém que está indo para a eternidade? Ou estes apontam para alguém que está buscando satisfação aqui e agora? E mais, responde para mim, saber que você vai viver eternamente com Deus é uma grande fonte de satisfação para você? Naqueles dias de tristeza, naqueles dias de deprê, quando você está deprimido, você fala: não, mas um dia estarei com Deus no céu. Isso te preenche a sua alma? Ou não? Ou igual eu, você também às vezes se esquece deste motivo como o maior motivo de satisfação e busca satisfação em outras coisas nesta terra. C.S. Lewis, ele fala no livro Cristianismo Essencial que os cristãos, se lermos a história, veremos que os cristãos que mais fizeram pelo mundo presente foram precisamente os que mais se ocuparam do vindouro. A partir do momento que os cristãos deixaram de pensar no outro mundo, se tornaram infelizes nesse. Por isso, aspirem o céu e obterão a terra por acréscimo. Agora, se vocês aspirarem a terra, vocês não vão ter nenhum e nem o outro. Será que o motivo das nossas infelicidades, das nossas tristezas, não se dê justamente pelo fato de que nós estamos ocupados mais com as coisas desta vida do que com a vida que há de vir? É muito comum nós vemos pessoas tristes neste mundo imperfeito, porque algo neste mundo imperfeito não está perfeito. Mas isso não é um paradoxo? Esperar que neste mundo imperfeito as coisas sejam perfeitas? Eu não sei vocês, mas quando eu estava preparando essa mensagem, eu percebi que os momentos que mais me geram infelicidade na minha vida são aqueles momentos que eu estou pensando nas coisas desta vida. Eu nunca fiquei infeliz pensando que Jesus tinha me salvado. Eu nunca fiquei infeliz sabendo que vou morar nos céus com o Senhor. Eu fico infeliz com as coisas desse mundo, quando as coisas neste mundo não dão certo. O meu coração, ele se enche de tristeza quando as minhas frustrações neste mundo são visíveis. E o contrário é verdadeiro. Quando eu encontro paz para minha alma, quando eu encontro refrigério, é quando eu penso nas coisas eternas, nos valores eternos, nas coisas do reino de Deus. Eu sinto satisfação tão grande. Aquilo preenche minha alma de uma forma tão...
Eu sou tão invadido por isso, quando eu começo a pensar nas coisas de Deus e na salvação de Jesus pela minha vida. Por muitos anos eu convivi com medo de muitas coisas. Eu lembro de quando eu estava em Curitiba, e eu já contei essa história para vocês. Nós realmente acreditávamos que passaríamos nossa vida inteira lá, nós iríamos estabelecer nossa família lá. E aí então Deus um dia me fez um convite para trilhar uma jornada com Ele. Deus me pediu que eu abrisse mão da minha profissão, do meu trabalho, e me dedicasse integralmente ao ministério. E eu disse para Deus que eu não queria, que eu tinha medo. Eu tinha medo de ser rejeitado, eu tinha medo de ser abandonado, de ser maltratado, de ver minha família ser maltratada. Em 2010, Deus me fez uma promessa. E eu tenho construído a minha vida sobre esta promessa. Deus me disse: eu estou te chamando. Quem vai cuidar de você sou eu. Eu continuo tendo medo. Mas sabe, desde 2010, essa promessa nunca falhou. Deus nunca deixou de cuidar de mim e da minha família nesses 5 anos. E eu tenho vivido os melhores 5 anos da minha vida. Os melhores e mais lindos 5 anos da minha vida. Não são anos fáceis, não tem sido anos tranquilos, mas tem sido os anos que eu mais tenho sentido a companhia de Deus na minha vida. E ao preparar essa mensagem eu fiquei pensando como eu me esqueço disso com tanta facilidade. Como eu me esqueço daquele dia, no mês de julho de 2010, que Deus falou: eu estou te chamando, eu quero você comigo, se renda a mim por completo. Vem caminhar comigo, porque a partir de agora quem cuida da sua vida sou eu. Como eu me esqueço com facilidade daquele dia. Como que eu permito que as coisas do dia a dia ocupem meu pensamento, meu coração? Como eu fico agitado com as coisas deste mundo presente e me esqueço daquilo que Deus me chamou para fazer com tanta frequência. Eu me esqueço disso. Já se passaram 5 anos de que Deus me convidou para viver uma aventura com Ele. E Ele nunca falhou. Por que eu me esqueço tanto disso? Talvez porque eu seja um pecador que preciso da graça de Deus todos os dias. Talvez porque eu preciso relembrar que aqui não é o meu lugar. Aqui é lugar de passagem. Esta vida é uma vida de passagem. Essa vida, ela existe para conhecer pessoas. Você já parou para pensar que, eu não sei daqui quantos anos, mas o culto que a gente está fazendo agora aqui, a gente vai fazer na eternidade? Vamos tentar sentar junto para a gente poder conversar de como foi essa vida. Eu creio profundamente que a gente vai chegar no céu e a gente vai se reconhecer e vai lembrar do tempo que a gente viveu aqui. A única coisa que a gente leva dessa vida é justamente isso. São as pessoas que nós conhecemos e que vão morar na eternidade conosco. Essa mensagem desta manhã, ela me levou a me questionar sobre aonde estão meus pensamentos. Se os meus pensamentos estão nesta terra ou se os meus pensamentos estão na eternidade. Porque na minha confissão de fé, no meu entendimento de fé, nas minhas convicções de fé, eu digo que anseio pelo dia que vou viver eternamente com o Senhor. Mas nem sempre as minhas práticas de vida refletem isso. Então eu fico num tremendo conflito. Nós dizemos que nós queremos satisfação de vida, mas não que essa satisfação venha do fato de ter sido perdoado. A satisfação que nós buscamos são das coisas deste mundo, são daquilo que nós podemos comprar nesse mundo e desfrutar neste mundo. Queremos reconhecimento, mas não aquele reconhecimento de saber que nosso nome está escrito no livro da vida. O que nos traz reconhecimento é saber que essas pessoas gostam de nós e que nós temos aprovação de pessoas. Isso se torna maior para nós. O conflito que nós vivemos muitas vezes, para mim ele se assemelha muito com a história de um casal de missionários. Conta-se a história de um casal de missionários americanos que eles, depois de terem servido a Deus por 50 anos na África,
eles voltam no navio para os Estados Unidos. E neste navio está também o presidente Roosevelt. E a hora que eles estão chegando em uma cidade, tem uma grande festa para receber o presidente que estava voltando de uma temporada de caça na África. Aí o missionário fala para a esposa: isso não é justo. Isso não é justo. Nós passamos nossos 50 anos da nossa vida servindo a Deus, servindo pessoas, cuidando de vidas na África. E quando a gente chega em casa, não tem ninguém para nos receber. Agora o presidente acabou de voltar da caça e tem toda essa multidão para recebê-los. E a esposa, que era uma mulher sábia, ela falou: querido, não fique pensando nessas coisas, isso não leva a nada. E o marido falou: você vai ver quando a gente chegar na próxima cidade. A gente vai desembarcar em Nova York e vai ter uma festa ainda maior esperando pelo presidente. Eu quero ver se vai ter alguém esperando a gente lá. Ah, dito e feito. Chegaram em Nova York, uma festa imensa para receber o presidente que estava voltando de uma temporada de caça na África. E não tinha uma única pessoa esperando pelo casal de missionário. E para completar, depois de 50 anos no campo, eles não tinham dinheiro e nem saúde. E aí o missionário falou para a esposa: isso não é justo. A gente volta para casa sem dinheiro, sem saúde, dedicamos os melhores dos nossos anos para servir a Deus, para cuidar de vida, para cuidar de pessoas, e quando a gente chega em casa, não tem ninguém para nos receber. E a esposa fala para ele: querido, não seria melhor você falar isso para Deus? Por que você não entra no quarto, vai conversar com Deus? E o marido, todo bravo, bate o pé, entra para o quarto e vai conversar com Deus. Passado um tempo, o marido volta com um semblante mais tranquilo, e a esposa fala: e aí, querido, falou com Deus? Ele disse: falei. E ela ficou curiosa, falou: e o que Deus disse? Ele disse: Deus falou que a gente não chegou em casa ainda. A gente não chegou em casa. Nossos sentimentos não se assemelham muito com esse, de querer reconhecimento, satisfação e recompensas neste mundo. Mas o reconhecimento, satisfação e recompensas que nos aguardam não estão neste mundo. Esse mundo é lugar de passagem. Esse mundo é um lugar onde nós existimos para glorificar a Deus, onde nós iniciamos um relacionamento com Deus que será eterno, onde nós iniciamos amizades que serão eternas. Nós não chegamos em casa ainda. Então, se porventura a tristeza, a angústia, a solidão toca o teu coração, lembre-se, você não chegou em casa ainda. Você não chegou em casa ainda. Aliás, até onde eu sei, está sendo preparada uma casa para nós. Jesus disse isso. Em João capítulo 14, Jesus disse: eu vou preparar um lugar para vocês. E aí, quando eu preparar esse lugar, eu volto para te buscar. E lá, lembra os sofrimentos que você passava? Lá não vai ter. As tristezas, as enfermidades, as frustrações. Lá não vai ter. O lugar que eu estou te preparando não vai ter nada disso. Então lembra, você não chegou em casa ainda. Você não chegou em casa ainda. Para a gente completar essa mensagem, para a gente concluir essa série, essa reflexão, eu preciso te fazer uma pergunta. Alguém aqui acredita em vida após o parto? Tem alguém? Eu deveria perguntar ao contrário, né? Tem alguém que não acredita em vida após o parto? Porque se não tiver, a gente manda internar, né? Tá com algum problema sério. Mas isso pode ser muito... É óbvio que eu acredito em vida após o parto. Eu estou aqui, né? Para você pode ser muito simples isso. Mas isso foi motivo de uma grande discussão
para um casal, para irmãos gêmeos que estavam no ventre da sua mãe. 2 irmãos estavam no ventre da sua mãe, e aí surgiu essa questão. Um perguntou para o outro: você acredita em vida após o parto? O primeiro respondeu: é claro que eu acredito. Tem que haver algo após o parto. Talvez nós estamos aqui para nos preparar para o que virá mais tarde. Bobagem, o primeiro respondeu. Não existe vida após o parto. Que tipo de vida seria essa? O segundo disse: eu não sei, mas eu imagino que haverá mais luz do que aqui. Talvez nós vamos poder andar com as nossas próprias pernas e comer com nossas bocas. Talvez teremos outros sentidos que não podemos entender agora. E aí o primeiro respondeu: isso é um absurdo. Andar é impossível, e comer com a boca, isso é ridículo. O cordão umbilical nos fornece nutrição e tudo o que precisamos. O cordão umbilical, aliás, ele é muito curto. Não tem como a gente se afastar e se alimentar com o cordão umbilical. A vida após o parto, logicamente, está fora de questão. Não faz sentido nenhum. O segundo bebê insistiu. Bem, eu acho que há uma coisa, e talvez seja diferente do que aqui. Talvez a gente não vai mais precisar desse tubo físico. O primeiro respondeu: nossa, como você não sabe de nada, né? Além disso, se há mesmo vida após o parto, então por que ninguém voltou de lá para contar como é que é? O parto é o fim da vida. E no pós-parto não há nada além de escuridão, silêncio e esquecimento. Ele não nos leva a lugar nenhum. Aí o segundo falou assim para ele: bom, eu não sei, mas certamente nós vamos encontrar a mãe, e ela vai cuidar de nós. E o primeiro respondeu: mãe? Você realmente acredita em mãe? Isso é ridículo. Se existe uma mãe, onde ela está agora? Aí o segundo disse: ela está ao nosso redor, estamos cercados por ela, somos dela, é nela que vivemos. Sem ela este mundo não seria e não poderia existir. O primeiro bebê respondeu: eu não posso vê-la. Então, se eu não posso vê-la, não existe. O que o segundo respondeu: às vezes, quando você está em silêncio, se você realmente se concentrar, você pode ouvi-la, e você pode perceber a presença dela e ouvir sua voz amorosa de lá de cima. Esse foi um poema feito por um escritor iugoslavo para falar sobre a existência de Deus, para explicar a existência de Deus e a vida eterna. Assim como para nós é óbvio que existe vida após o parto, para esses bebês não era. Mas assim como eles, precisamos acreditar que existe algo melhor, maior, nos esperando. A palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que de Deus se aproximam precisam acreditar que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós somos convidados a trilhar uma jornada de fé, a viver em obediência, sempre contemplando a eternidade. E quando nós vivemos desejosos pela eternidade, coisas extraordinárias acontecem no nosso presente. Porque quando nós vivemos desejosos da eternidade, nós cada vez mais nos aproximamos de Deus, cada vez mais podemos senti-lo, cada vez mais podemos ouvi-lo. A eternidade, e o que eu preciso concluir nessa manhã é que a eternidade não é algo apenas que vamos desfrutar quando fecharmos nossos olhos na história e abrimos na vida eterna. Eternidade é algo para hoje, é para agora. Existe uma promessa de Jesus em João capítulo 6, versículo 47, que ele diz: em verdade te digo que aquele que crê tem vida eterna. A vida eterna é algo que começamos a desfrutar agora, é para já, é para qualquer um. É para todo aquele que se arrepende de seus pecados, é para todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O que você acha nesta manhã de fazer uma experiência
e de se esforçar para pensar nas coisas eternas. E eu te garanto, eu vou arriscar te garantir, que na medida que você vai começando a pensar nas coisas eternas, a sua vida presente vai mudar. Porque a sua perspectiva muda, a maneira de olhar a vida muda. Você começa a encontrar Deus em toda situação. Eu quero te encorajar, eu quero te desafiar nesta manhã a deixar que a vida eterna, o desejo de vida eterna, a realidade eterna influencie a sua vida presente, te traga toda a satisfação de vida que você quer, que a vida eterna te aproxime dos céus, te aproxime de Deus. Lembrem-se, aspirem os céus e vocês terão a terra por acréscimo. Aspirem a terra e vocês não terão nenhum e nem outro. Feche seus olhos.